Essa é a música, cara. É a música. É porque o nome tá vinheta. Porque o nome tá vinheta. É 03 o primeiro. Ah, beleza. Entendi agora. Está começando mais um podcast do blog No Miguel. No passinho do jogador, só no Miguel, só no Miguel. Que é isso, leguelé? Só no Miguel, só no Miguel. Que é isso, leguelé? Salve, salve, rapaziada que tá curtindo aí o podcast do blog No Miguel. Vai começar agora a nossa segunda edição do nosso podcast. Vou dando aqui meu boa tarde todo especial ao pessoal que está fazendo parte desse nosso projeto. Boa tarde, meu amigo João Vitor Nunes. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a Marcos Vinícius, Marcos Antônio aqui do meu lado. E vamos nessa. Hoje tem clássico, hoje tem Santa Cruz Central. Tem muito assunto para hoje, vamos nessa. Dando boa tarde à voz da experiência aqui do blog No Miguel. Muito boa tarde, Marcos Antônio, como vai? Beleza? Um abraço para todos. Alô, galera. Boa tarde, boa noite. Onde você estiver curtindo a internet, esse é o blog do Miguel. Dando boa tarde também a ele, né? O queridinho aqui do blog No Miguel, meu amigo Marcos Vinícius. Boa tarde. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer mais uma semana a gente estar aqui para falar de futebol. Então, vamos começando esse nosso primeiro bloco falando sobre o futebol pernambucano, dando destaque, é claro, ao clássico dos clássicos, a vitória do Sport sobre a equipe do Náutico. Começando com você, Marco Antônio, você que pôde acompanhar, Marco Aurélio, perdão, você que pôde acompanhar o clássico dos clássicos direto da Ilha do Retiro, estava lá fazendo a cobertura com o blog no Miguel. O que é que você pode achar da postura do Sport em campo e o que faltou ao Náutico para buscar o empate? Olha, Beto, antes de comentar exatamente sobre o futebol dentro das quatro linhas, eu queria comentar sobre o público que me enganou. O público do futebol do Sport Santa Cruz, no domingo anterior, parecia que era menor, né? E ontem parecia maior e terminou que não foi. Lá fora, antes da gente entrar, a movimentação era muito grande, muito carro, inclusive quase sem vaga. Mas quando a gente foi ter aí o resultado de público e renda, a gente viu que foi menor do que no domingo passado. Agora, dentro das quatro linhas, o comportamento do Náutico que se esperava era de um líder. Era o comportamento de um time que não tinha levado gol ainda. Não tinha perdido, não tinha levado gol. Os gols que sofreu também não foi culpa do Júlio César. O Júlio César fez um trabalho muito legal. Mas a postura do Náutico mostrou que ainda falta mais amadurecimento para o time. Inclusive o próprio técnico da Dalpozo falou que realmente o Sport ganhou e convenceu, jogou bem, né? E depois de 15 minutos do primeiro tempo, o Sport começou a tocar a bola do lado, tocar para frente, bola no chão, não teve muito jogo aéreo, porque a saída de bola do Sport sempre era do Val lançando na diagonal para quem viesse da direita, geralmente era o lateral Xavier, mas ontem não, ontem houve um jogo no chão, bola no chão, tranquilidade do Sport, jogou bem, o Náutico também em determinados momentos jogou bem, agora um pouco nervoso, e a gente não sabe se é aquela tônica que eles falam que quando vai jogar contra o Sport fica nervoso o Náutico. Não sei se foi isso. Eu sei que o comportamento das duas equipes foi muito bom, mas o Sport se sobressaiu melhor. Então, eu tinha comentado até isso, Marcos Vinícius, no meu Facebook, fiz uma publicação que os jogadores do Náutico parece que quando vão enfrentar o time do Sport já entram em campo, de certa forma, derrotados. O psicológico deles atrapalham muitas vezes o desempenho dos jogadores em campo. Às vezes o Náutico está com um time até melhor que o Sport, como aconteceu, um time entrosado, um time que não vinha levando gols, que era o time do Náutico, mas quando enfrenta o Sport, não sabe-se o porquê que acontece isso, o Sport consegue demonstrar uma certa superioridade, não é verdade? Beto, a gente percebe isso porque os jogadores, você não tem como falar que existe isso pelo fato de jogadores todos os anos mudarem o elenco. Mas, com certeza, numa semana de jogo dessa, eles escutam falar sobre isso. E possa ser que isso entre no psicológico deles de alguma forma. É certo que você vê que o Sport cresce de alguma forma, né? Isso é notório. E falando da partida, eu acho que a gente até concorda. Tiveram 3 destaques. O Marcos aqui falou da questão do lado direito do Sport, que foi muito acionado no começo. Inclusive o Everton Felipe, jogando com o Samuel Xavier, não estava se dando muito bem ali contra o Gaston. Foi
em 3 jogadas individuais, ele foi bloqueado pelo lateral esquerdo. Percebendo isso, o Sport começou a jogar pela esquerda com o Lênis, onde levou uma vantagem absurda, somente na velocidade em cima do Rafael Pereira. Você falou, só interrompendo, Marcos, você falou do Lênis, o Lênis que tinha feito uma partida medonha contra a equipe do Santa Cruz no outro clássico, mas nesse conseguiu demonstrar o futebol que a torcida leonina espera, não é verdade? É verdade, mas e contra o Santa eu até cheguei a comentar em off, que parecia que ele estava com algum problema, ele não tá, ontem você via ele muito veloz e no outro dia não. Pode ser do dia do jogador, ele não está bem ou ele jogou mal, simplesmente isso, não tem a explicação. Mas ontem ele foi muito bem, ele levou uma vantagem muito grande sobre o Rafael Pereira em todas as jogadas individuais. Teve bola do Rafael que ele protegia para a lateral, ele conseguiu tocar, puxar um contra-ataque do meio de campo até o final. O Richelli foi dono do meio do campo. O primeiro gol do Sport, o Náutico tinha um contra-ataque de 3 atacantes contra 2 defensores do Sport, e o Richelli voltou para fazer essa recomposição, para ficar um 3 contra 3, tomou a bola do Rony, que é um cara que quando não vai bem, o Náutico tem dificuldade, e ele, depois que o René colou nele ali na esquerda, ele também não conseguiu desenvolver o futebol. Então esses 3 jogadores aí pro Sport foram fundamentais. Aí você vem pegar o Durval, é o jogo que o Durval quer. É um jogo onde ele tem um lateral esquerdo ali que ele vai fazer só a cobertura, e em cima disso ele vai ser o melhor sempre, não tem como deixar passar isso. Pergunta a você, Nunes, o aproveitamento da base da equipe do Sport, uma vez que o segundo gol da equipe rubro-negra saiu do menino Fábio, né, que fez uma brilhante Copa São Paulo pela equipe do Sport, subiu para o profissional e vem demonstrando seu valor, não é verdade? Verdade, a gente acredita isso a um trabalho a longo prazo que vem dando resultado agora. Começou com a construção do CT do Sport em Paulista, né? E o resultado, o Sport está colhendo os frutos agora, com o Fábio, com o Everton Felipe, já René, que já é uma realidade, e o próprio Ronaldo, que no último jogo contra o River foi bem na lateral. E o resultado é esse, é o desempenho dentro de campo, o clube colhe frutos com isso, tanto com resultados das partidas, quanto financeiramente, né, com venda de jogadores e negociações para o estrangeiro e tal. E isso só fortalece, só faz engrandecer o clube. Aurélio, pergunta a você que pode estar lá no estádio da Ilha do Retiro, o que você pode perceber das propostas de jogo de ambas as equipes, tanto da equipe do Sport quanto da equipe do Náutico? Olha, a proposta do técnico Paulo Roberto Falcão é essa aí que você viu no layout, do formato dentro de campo do Sport. Nos fundamentos, nas recomposições, o que Vinícius falou é um negócio interessante. O combate que o Richelli estava dando, inclusive botes, não é à toa que o ano passado ele foi o maior ladrão de bola, né? Foi o cara que mais roubou bola. Então, eu acho que o comportamento do Sport dentro de campo é esse aí. Eu esperava um Náutico mais aguerrido. Eu esperava que o Náutico ele fosse mais agressivo. E volto a falar, um time que não havia levado gol, não havia perdido para ninguém. É o líder do campeonato na frente isolado. E tem um resultado desse, porque ontem não foi por acaso que o time jogou mal e fez gol, ou jogou bem e levou gol. Não. Ontem as duas equipes jogaram bem. Agora, o Sport, ele foi para cima. E aí você pode dizer, não, mas porque estava jogando em casa. Mas eu acho que esse fator casa, eu acho que não está pesando hoje como pesava antigamente, não. Porque se o cara tiver de jogar, ele vai jogar a bola em casa e fora de casa. Sem contar que o Paulo Roberto Falcão recebeu uma notícia de última hora, né? Que não teria o Gabriel Xavier nem o Túlio de Mello por conta de lesão, não é isso? Pegando um gancho aí no que você falou, foi importante, foi legal a entrevista coletiva no final da partida do Falcão, onde é que ele disse que resolveu o porquê de jogar com o Juninho e não o Wallace. Que o Wallace tem a característica parecida com a do Túlio. E foi interessante a situação que ele colocou. Ele disse que colocaria o Juninho para jogar à frente dos 3 volantes, o Serginho, o Richelli e o Luiz Antônio, e abriria o Everton Felipe com o Lênis, um em cada lado. E se caso essa proposta não desse certo, ele poderia ir com o Wallace, que aí voltaria para a formação normal. Se ele já entrasse com o Wallace, ele perdia qualquer tipo de mudança no panorama do jogo. Então, a partir daí, você vê que, mesmo de última hora, o Falcão conseguiu ter um raciocínio que foi bom. Por quê? Porque o time venceu. Deu certo, o time ganhou. E uma outra coisa interessante, que ele disse também após a partida, foi uma conversa que ele teve com o garoto, o Juninho. O Juninho da base, né? Exato. Isso. Ele disse que lá no Piauí, o porquê que ele colocou o Juninho para jogar. Disse que chamou o Juninho no quarto dele e perguntou ao Juninho por que o Juninho tinha medo do Boca Negra. Porque Boca Negra tem essa fama, né, de chegar junto.
Ele disse, por que você tem medo de Boca O Negra? Durval Falou isso. já pegou o Ruja com Boca Negra, não foi o Exato, Marco então- Aurélio de semana passada? Já tem essa Chiou, fama. ele deu uma chiada. Já tem essa fama e prontamente o Falcão disse que o menino disse, não, professor, tem medo de ninguém não, eu jogo qualquer um. Então isso fez o menino entrar em campo, porque disse que se ele tivesse uma resposta diferente disso, sorrisse, ficasse, ele não colocava o garoto para jogar. Então ele disse que o garoto tinha personalidade. E o Fábio foi outro, que ele disse que deu uma dica pro Fábio, o Fábio fez tudo o que ele falou no jogo. Então você mostra que os meninos estão entendendo a filosofia de trabalho do Falcão. Agora, eu não sei se vocês vão concordar comigo. A mesma batida na bola e a mesma trajetória que a bola fez curvada do primeiro gol foi do segundo. Parecidos os estilos do Lênis e Pelo que eu vi, assim, até sendo um pouco do meu comentário sobre o jogo do esporte, na minha opinião, faltou duas coisas. Primeiro, aquela marcação sob pressão que o Náutico sempre exercia em seus jogos, na intermediária, faltou porque ambos os gols, os jogadores do esporte tiveram liberdade para finalizar. Não sei se vocês concordam. Inclusive no segundo foi dentro da grande área. Né? Justamente, tiveram muita liberdade para dominar a bola, pensar o que queria fazer e executar o que pensou. E o Sport marcou mais no meio de campo. Isso. A começar de Acho que aprendeu com os erros do clássico contra o Santa Cruz. Sim. Quando deixou o Santa Cruz jogar e por pouco não saiu no prejuízo. Falando ainda sobre o Náutico, João Vitor, você acha que o Rodrigo Souza, o Bergson e o Rafael Ratão fizeram falta à equipe alvirrubra? Só complementando rapidamente, a forma com que Lênis e Fábio bateram na bola, eu vi que foi orientação do Falcão. Ele falou isso. O Falcão orientou a bater na bola desse jeito, pondo efeito e tirando um pouco da barra, para que ela tomasse aquela direção ali e, consequentemente, resultasse no gol. Agora, sobre os desfalques do Náutico, eu não acredito que tenham feito tanta falta, porque o time conseguiu jogar, o time conseguiu ter liberdade também, como o Sport teve, só não foi tão efetivo nas finalizações. Acho que só o Rodrigo Souza aqui O Rodrigo no meio Souza de acho que campo. fez muita falta ali Isso. no meio campo, porque ele é um cara que tem uma pegada forte e dá essa liberdade Ele é maior o pra Gaston que não toma cartão, que Exato. chega na boa, porque o Gaston, pelo amor de Deus, né? E o Bergson, ele não fez falta ontem, ele vem fazendo desde que ele saiu, porque desde que O ele rendimento saiu, ofensivo do Náutico caiu. E o Bem Gilmar queda. já disse que teve dificuldade de encontrar esse cara para fazer a mesma função que ele. O Ratão não conseguia fazer essa chegada pela área central de trás, então teve que deslocar para o canto, colocar o esquerdinha, que ontem foi apagado. O Renan Oliveira, eu vejo qualidade, agora você vê que ele ainda precisa do ritmo, né? O que eu vejo no Renan Oliveira, é que ele lembra muito, assim, guardado as suas devidas proporções, claro, pelo amor de Deus. Ele lembra muito Paulo Henrique Ganso. Ele tem uma certa Mas já foi falado isso. Ele tem uma certa qualidade, Já só foi que falado isso. é muito disperso no jogo. Exatamente É muito isso. disperso. Ele é o famoso jogador vagalume. Vive Tá. de lampejo, né? Vive de lampejos, acende aqui, de repente ele some, parece que acabou de acordar num domingo de manhã na sua casa. Não tá na pegada do jogo. Tem que alguém chegar nele, dar aquele chacoalhão. Acordar. Justamente, dar Falta aquele chacoalhão. regularidade, né? Falta regularidade nele. Talvez ele seja esse jogador que o Náutico precisa. Não sei se vocês concordam. Só que para ele ser esse jogador que o Náutico precisa, aquele jogador cerebral, de criação da equipe alvirrubra, ele precisa entrar no jogo e estar os 90 minutos ligado. Inclusive, no dia que falaram sobre isso, fizeram uma comparação. Ele, Ganso e o meia que foi do Sport, depois foi pro... Lucas Lima. Lucas Lima, não. É das antigas. Ele foi do Fluminense, foi pro Palmeiras. Diego Souza. Diego Souza. É outro jogador que é um desperdício no Só que eu futebol. acho que Diego Souza ainda tá mais rápido que ele. Tá muito mais ativo no futebol. Diego Souza também tinha esse problema de ser disperso em algumas partidas. Lembro-me de uma Libertadores que ele fez pelo Grêmio incrível. 2007. 2007. Foi pra final e perdeu pro Boca. Foi pra final e perdeu pro Boca de Riquelme, Boca de Palermo. Então, são jogadores que têm uma qualidade elevada, mas que precisam estar sempre os 90 minutos atentos, porque o time com certeza vão precisar deles. Beto, pra gente encerrar que tem Santa Cruz aí. Tem o Central Santa Cruz, ainda, ainda vou chamar. Acho que a notícia de última hora, acho que o Vitor estava ali apurando. O Náutico tá quase tudo certo com Sim. o Rafael Coelho, o atacante que Então, era do Figueirense. informação aí pro amigo ouvinte do blog No Miguel, que o Náutico acertou a contratação do atacante Rafael Coelho com passagens pelo Figueirense. Não sei se vocês concordam, mas para a realidade hoje do Muito Náutico boa. é um bom Uma atacante. boa contratação. Então, passando a página do clássico dos clássicos e indo para Central e Santa Cruz, em Caruaru, o que é que vocês puderam ver daquela partida? O empate foi bom para o Santa ou não foi? Prejudicial foi para o Central, né? Porque
como diz, Central amarga a lanterna do hexagonal do título. Foi 1-0, perdão, pro Santa Cruz, muito bem lembrado pelo Vitor Nunes. Essa derrota afundou ainda mais a patativa na classificação do Campeonato Pernambucano, não é isso, Vitor? Com certeza, foi um jogo que o Central até começou bem, mas o Santa Cruz, com o passar do tempo, com o decorrer da partida, equilibrou as ações e conseguiu se impor dentro de campo. Apesar de ter sido um jogo equilibrado, sobressaiu quem tem mais qualidade, né? O Central pecou muito nas finalizações. Teve oportunidade, mas quando a bola chegou, não soube ter calma para botar a bola para dentro, como o Santa Cruz teve. O início da partida de Central foi muito bom. Inclusive, é uma tônica do Central no campeonato. As pessoas, foi a 5ª derrota do Central em 5 jogos, mas o Central, todos que veem o jogo, sempre comentam do Central demonstrar um bom futebol, mas e pecar na finalização. Exatamente. Já tinha sido assim, Marco Aurélio, contra a equipe do América. Aquele gol Aquele do incrível. Candinho, que o Candinho perdeu sem ninguém. No Ademir da barra, Cunha. exato. A gente começa a pensar que não querendo colocar a responsabilidade nas costas de ninguém, mas a gente começa a pensar, pelo que eu estava acompanhando o jogo ontem, que quando o Araújo começa a cansar, o time cai. É o jogador que dita o ritmo É o termômetro do Central. Justamente. Então, o gol do Keno que já é a segunda passagem dele pela equipe do Santa Cruz. Keno que tem futebol para ser titular da equipe do Santa Cruz, ou vocês acham que ele é aquele reserva que entra no segundo tempo para dar calor no jogo? Tem que colocá-lo para jogar titular para a gente ver isso, porque sempre que entrou bem. Inclusive contra o Juazeirense no meio da semana passada, o time estava muito mal. Ele entrou no segundo tempo, jogou muito bem, sofreu o pênalti e ontem também foi bem na partida. Mas o diferencial dessa partida, no primeiro tempo estava pela esquerda jogando bem o Alan Vieira, que já foi muito bem no Clássico, como a gente falou semana passada, e o Lelê. E na direita o Lucas Ramon fazendo essa dobra aí com o Leandrinho, que fez a sua estreia. E O que você pode perceber do posicionamento do Raniel na partida do Central? essa parada que eu ia falar agora, Beto. Que o Leandrinho, ele não estava com esse ritmo e sentiu. Então, aos 9 minutos do segundo tempo, o Martelotti sacou ele e colocou o Raniel. E o Raniel, quando estava entrando para jogar pelas pontas. Onde... Já tinha sido assim no Clássico. Exato, então o limita Náutico muito, contra o porque Sport. ele não é um cara veloz. Ele é um cara que tem uma técnica boa, ele tem um passe bom, ele chuta muito bem de fora da área. E ele veio para essa região central para armar o time. Então, o Santa cresceu muito de rendimento, pressionou o Central, o Grafite perdeu chance, bateu fraco. E chegou ao gol numa jogada do alemão, que deu uma ótima assistência para o Grafite, que finalizou, o Juninho defendeu e o Keno empurrou para dentro. Você vê que a coisa tá séria quando é o alemão, é o responsável pela criação de jogadas, né? Foi assistência. Marco Aurélio, pela equipe do Santa Cruz. É verdade, isso lembra o Sport quando só a zaga que fazia gol, né? Ou então Richelli, né? E os atacantes não faziam nem o meio. Eu acho que Lelê também tá se sobressaindo aí nesse elenco do Santa Cruz. Passando rapidamente no jogo de hoje, teremos no Arruda América e Salgueiro. Opinião de vocês para essa partida, o que é que vocês podem tecer de comentário, o que é que vocês acham, quem sairá como vencedor desse jogo? O América vem surpreendendo a todos, né? Com certeza. Sempre, uma coisa que eu acho que vem prejudicando muito a América é a indisciplina. Quase todo jogo tem alguém expulso, então já É um time que sobrecarrega. bate bastante. Eu acho que Gaston Pegaram pegaram algumas dicas com o Gaston, eles. E você sobrecarrega, né? Porque o time já não tem, assim, uma estrutura que para se sobressair. E essa parte física fica comprometida, né? Então, eu acho difícil. Mas eu acho que o América pode ter um resultado bom aí. Mas o Salgueiro é uma equipe... Acho que o Eu Salgueiro, acho o Salgueiro questão de mais elenco, arrumado. justamente. A questão do Salgueiro tem um elenco melhor. Você falou de estrutura, Marcos. Informar o pessoal que que o América está reestruturando o Ademir Cunha a ponto de para poder receber seus jogos lá, voltar a receber seus jogos. Então, foi feita uma pintura, eles postaram uma foto no Facebook, foi feita uma pintura das arquibancadas, o gramado está ficando show de bola. Acho que brevemente o América poderá mandar seus jogos lá. O que eu não entendo é que todo início de campeonato tem vistoria da federação. E como é que um estádio daquele passou pela vistoria? E Então, agora o próprio presidente da federação condenando o gramado e condenando o sem estádio. contar que o América já vinha jogando desde a primeira fase do Campeonato Pernambucano. E é como todo mundo estava falando, um time pequeno, ele jogou lá, não teve problema nenhum. Contra o Central ele jogou lá, justamente. Quando foi, Quando foi jogar contra o Náutico, já aí teve que mudar. complicou. É verdade. Aqui, infelizmente, pau que dá em Chico não dá em Francisco, não é isso? Então, vamos encerrando esse nosso primeiro bloco, pessoal, aqui do blog no Brigueira. Daqui a pouco nós voltamos para falar sobre
Futebol do Nordeste e Liga dos Campeões da Europa.